Olá, com muita alegria, com muito prazer, mais uma aula no nosso canal. Estamos aqui para trazer até você uma palavra de fé, uma aula bíblica. E desta feita nós vamos trabalhar o tema José, resistir à tentação é possível. Gênesis capítulo 39, versículo 7 ao versículo 20, nós temos um texto a qual vamos extrair para nós e aplicarmos no nosso dia para sabermos se realmente podemos e se temos condições de resistir à tentação. Já temos alguns outros vídeos que está falando sobre a tentação. E nós vamos continuar hoje um exemplo, José. Ele nos dá o exemplo para resistir à tentação. Vamos para o texto de Gênesis capítulo 39, versículo 7 ao 20. E já quero, antes de ele fazer a leitura do texto, dizer, é muito importante a sua inscrição no nosso canal e também o seu comentário. Gênesis capítulo 39, versículo 7, diz assim: Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvido para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas suas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas suas mãos, veste nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Continuando o texto. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. O texto continua. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. De Gênesis, nós estamos estudando, ou pelo menos vendo o texto, parte do texto que José resiste uma tentação. E eu quero chamar a sua atenção que esse texto é de muita importância para você parar na condição de que o adversário sempre vai colocar algo na sua frente, na condição de você ceder à tentação. E José permaneceu firme. Vamos continuar lendo aí a partir do versículo 19, que diz: Tendo
o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Gênesis 39, do versículo 19 e 20. Então aqui fecha o texto que está em evidência para esta reflexão. José, ele, um homem que estava como mordomo da casa do rei. O rei havia colocado José como mordomo. Logo, dentro dos dias que vai atravessando, José passou por uma tentação pela mulher do seu senhor. As dificuldades de um jovem de Deus. As dificuldades de um jovem de Deus. Primeiro, José nascido em uma casa dividida. Um lar dividido por concorrências internas prenunciava que a família de Jacó era uma família disfuncional. A divisão familiar revela a insensatez e falta de temor de Deus. A divisão familiar revela a insensatez e falta de temor a Deus. Eu quero ressaltar essa frase. Muitas dificuldades hoje encontramos exatamente no seu início, aonde as famílias estão divididas. As famílias estão de uma forma que, sem estrutura, lar divididos, filhos divididos. José foi nascido em uma casa de muitos irmãos. Jacó também tinha suas dificuldades, pois o seu relacionamento era um relacionamento de várias mulheres. Pelo menos ele teve 4, isto é, 2 na condição do seu casamento, 2 irmãs. E se você olhando a história de Jacó, melhor dizendo, você vai ver que ele trabalhou por pagou ali 7 anos para casar com Raquel. Mas quando no final dos 7 anos de trabalho, ele recebe a sua irmã, a mais velha, Leia. E Labão precisou mostrar para ele que no local onde Jacó estava, casava-se a primogênita e nunca a menor antes da primeira. E que se ele quisesse casar com Raquel, deveria trabalhar mais 7 anos. E isso Jacó então fez, pagando mais 7 anos, porque amava a Raquel. Esse lar dividido trouxe consequência quando, na formação dessa família, o lar dividido, e aí está, por concorrências internas, os irmãos, até que surge o nascimento de José, que é da mulher a qual Jacó pretendia casar, José, filho de Raquel. O amor de Jacó foi grande por José, porque estava ele dentro de uma condição do seu amor. Logo, passou a tratar José com uma especialidade, e aos olhos dos demais irmãos, isso foi uma situação grave. E essa também trouxe para José muitas dificuldades. José, filho detestado por seus irmãos. José cresceu sendo o preferido de seu pai. O amor devotado a José logo foi observado pelos seus irmãos mais velhos.
pois o tratamento que ele recebia era diferente. Em Gênesis capítulo 37, versículo 3, diz o texto: Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Observe que o texto de Gênesis 37 está dizendo que Jacó, Israel, amava José. Que mal tem isso? Qual a dificuldade do pai amar o seu filho? Até porque ele tinha uma consideração. Mas observando os seus irmãos, que o amor do patriarca era grande por José, ao ponto de eles criarem um ódio, aquele ciúme dos demais irmãos. José começa já a ter dificuldades dentro da sua própria família. A tentação a cada dia instigada através da vida de José. Mas José era um filho de um tratamento especial também para com a família. Mas Jacó, sabendo que José, por ser o menor, muitas vezes entre os irmãos, começou a trazer as dificuldades que os irmãos tinham para Jacó. E aí começou a crescer muito aquele ódio entre os irmãos, de aborrecerem José. José, esse filho, passou a ser detestado pelos irmãos. E isso é interessante, ele ia fazer uma aplicação, você pai e você mãe, que ama o seu filho, a mais do que um filho dentro da sua casa, trate todos iguais, para que você tenha uma família realmente abençoada por Deus. Jacó amava José, diz o texto, porque era filho da sua velhice. E aí fez uma túnica, e essa túnica também trouxe ainda mais dificuldades, porque ela uma túnica de várias cores. Era como se o presente de Jacó para José pudesse refletir o amor do seu pai para com José. José precisou lidar com a solidão. Encontramos um filho fora de casa. Encontramos, por força da predileção de seu pai, do tratamento que recebia e dos sonhos que teve, José foi vendido por seus irmãos, dado como morto e se tornou um escravo. Seus irmãos eram invejosos e maldosos, por isso decidiram afastar o filho amado do seu pai. Essa predileção trouxe uma consequência para José, mas mesmo ter relatado o sonho, isso porque Deus já estava trabalhando na vida de um filho obediente como José. José permanece aquele coração voltado para a família e para Deus, temor às coisas de Deus. Deus já estava trabalhando na vida de José, quando mostrou em sonhos e ele relatou aos seus irmãos, juntamente com o seu pai. Isso trouxe, então, uma dificuldade muito grande, ao ponto de, a partir dali, foi vendido e se tornou um escravo. O Egito, o lugar da tentação. José, o escravo na casa de Potifar. Muitos têm ensinado uma prosperidade que move o coração dos ouvintes a uma vida regalada, sem adversidades ou lutas. Em Gênesis capítulo 39, versículo 2, vemos o texto que diz: O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero.
Observamos que o Senhor, mesmo José, em uma situação de envolvido com muitas adversidades, mas o Senhor era na vida de José. O Senhor estava com José. Deus permaneceu vendo a fidelidade de José. E eu quero aplicar para você que está nos assistindo. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, que é fiel ao Senhor, Deus não vai deixar faltar. Deus o vai fazer próspero, o abençoado. A bênção do Senhor é que te enriquece e ela não acrescenta dores. O Egito, lugar da tentação. A tentação ocorrida. Ao se dedicar ao seu trabalho e se destacar como um gestor inteligente e trabalhador, José acaba atraindo a atenção da esposa de seu senhor. Numa sociedade em que os valores familiares eram relativizados, a esposa de Potifar deve ter entendido que José era propriedade dela também. Observe que nós temos aqui chegando a história da tentação da vida de José. Estamos resumindo, porque todo esse texto nos traz informações preciosíssimas. A fidelidade de José, a condição de que mesmo indo para a prisão, Deus não o abandonou. Como vimos, muitos hoje querem pregar uma prosperidade de que você não pode passar por dificuldades, que você talvez hoje jamais entrar numa prisão, servo de Deus, jamais. Mas temos como exemplo de que José, mesmo indo para a prisão, o Senhor estava com José. Podemos ver outros homens de Deus que passaram por dificuldades, mas o Senhor estava com ele. Meu irmão, minha irmã, você tem que entender que a mão do Senhor vai te livrar no momento, na onde você estiver. Seja o local. Alguns pensam que o local que está é que não está bom. A Bíblia diz, aonde pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Disse o Senhor a Josué, tão somente esforça-te, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O Senhor ainda disse a Josué, fazendo isso, prosperará o teu caminho. A dificuldade de muitos é achar que Deus pode livrar da tentação. Deus vai te livrar dentro da tentação. Daquilo que você pode determinar, como já temos aula no nosso canal, a tentação diz, chama ao convite e você o nega por amor ao Deus, por amor ao Senhor, pela sua fidelidade. É isso que encontramos na vida desse jovem. Observamos mesmo que é a esposa do seu senhor, do rei, tendo esse gestor inteligente, esse homem trabalhador, esse José que atraía a atenção de muitos por se destacar pela sua inteligência, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, a esposa do seu senhor cresceu os seus olhos de maneira que pudesse a possuir esse jovem. Talvez, como dissemos, ela deve ter entendido que José poderia ser uma propriedade do seu prazer. José mantém-se fiel. O preço da fidelidade. Ser fiel a Deus tem um preço. E José pagou pela sua fidelidade a Deus e a Potifar. Acusado falsamente, foi parar na prisão. Se a situação dele
já não era confortável como escravo, quem dirá como prisioneiro? Observamos que o preço que José, para não ser infiel a Deus e ao seu senhor, ele é acusado falsamente. A mulher inverte tudo o que havia acontecido com uma falsidade, com uma mentira, fez com que aquele jovem fosse ser um prisioneiro. Mas a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz: abstendo-vos de toda forma de mal, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto nos traz a atenção de que todo aquele que ama e teme ao Senhor deve-se abster-se de toda forma de mal. Como diz, até daquilo que parece ser mal. José preferiu fugir daquilo que era mal, da aparência do mal. Então José, fugindo, ele foi vitorioso porque Deus manteve com José, mesmo no cárcere, sabendo que ele estava sendo ali acusado falsamente. Mas Deus o fez e tinha um tempo para a vida de José, para mostrar que Deus ia fazê-lo tão grande como havia mostrado num sonho, em visão. Tinha relatado aos seus irmãos, mas aqui começa pela sua fidelidade a Deus. Deus continua com ele na prisão, até o tempo determinado, que ele então revela o sonho já do rei. Então ele vai para o palácio para ser governador de todo o Egito. Que história linda, que vai acabar, que os seus irmãos, todos os seus irmãos, vão estar buscando alimento aonde José estava como governo. Tinha recebido a ordem, as honrarias, e agora os seus irmãos vai comprar comida, alimento das mãos de José. Mas se não bastasse, continuando a história, para uma conclusão, os seus pais, Jacó, também vai ao Egito. E Faraó abre para a família de José, os seus irmãos e seu pai, para morar ali no Egito. A vitória alcançada, mesmo na trajetória, encontrando dificuldades, encontrando muita luta, mas grande foi a vitória de um homem que manteve fiel ao Senhor, fiel em tudo. Daí, deixo esta palavra de meditação: seja fiel ao Senhor, mantenha a sua conduta moral e espiritual, para que o vosso espírito e a vossa alma seja conservado íntegros diante do Senhor Jesus Cristo. Quero então agradecer a sua preciosa atenção nesta palavra de edificação, e se você assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu like, o seu comentário, pois isso nos ajuda muito em nosso canal. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Prometo voltar em outra ocasião, em outra oportunidade. Até lá, na paz do Senhor Jesus.